Boa tarde, pessoal. A nossa aula de hoje é dividida em duas partes. Essa é a primeira parte e a segunda parte vem logo depois. E nessa primeira parte a gente vai lidar com dois assuntos principais, que é alta impedância, tá? E como que a gente pode fazer portas com saída de alta impedância, e parasitas RC. Tá? Essa segunda parte principal tem a ver com temporização de transistores e de portas lógicas, tá? Que continua ali na segunda parte. A parte da célula RAM eu vou só passar por cima dela, tá? Então a gente não vai falar sobre ela em detalhes, talvez mais para frente a gente fale sobre ela. Começando com a alta impedância. Tá? A alta impedância vem do símbolo Z. Tá? Isso significa que a porta não está nem em 1 e nem em 0. Tá? Ela está aberta. Tá? Ou seja, ela é um circuito aberto em que, por exemplo, nossa saída não vai estar conectado nem a VCC nem ao ground. Tá? E a maneira como a gente faz isso é, a gente vai usar este núcleo aqui, tá? Com um transistor do tipo P e um transistor do tipo N, tá? Um deles na rede de pull-up e um deles na rede de pull-down. Tá? O restante da célula, que a gente pode ver como sendo este transistor e este transistor, né, que juntos formam um NOT, tá? São um transistor do tipo P e um transistor do tipo N, ambos com entradas iguais em E, né? O P ligado ao ground e no que eventualmente seria a nossa saída, certo? E aqui a mesma coisa, no que eventualmente seria a nossa saída, formam o nosso inversor. Então, quando a gente coloca essa célula, esses dois transistores aqui do tipo P e do tipo N, tá? O que a gente faz é o seguinte, a gente liga eles com controles negados. Tá? Então, o transistor N vai ter um sinal do tipo C, né? E o do transistor P vai ter do tipo não C, tá? Ou vice-versa. No caso, o transistor P teria um C e o transistor N teria um não C. Tá? Por que isso acontece? Por que a gente usa dessa maneira, né, eles com valores invertidos? Isso acontece pelo seguinte, a gente colocando um 1 e um 0, tá? O que a gente faz é com que ambos os transistores estejam conduzindo, certo? Porque o 1 vai ativar o transistor do tipo N e o 0 vai ativar o transistor do tipo P, portanto, ambos estarão conectados ao mesmo tempo. Tá? Se nós colocarmos o valor contrário, ou seja, 1 no P e 0 no C, o que vai acontecer? Aqui vai ficar trancado e aqui também vai ficar trancado. Ou seja, não vai conduzir corrente de um para o outro. Portanto, com sinais opostos, ou seja, 1 e 0 e 0 e 1, a gente tem que essa célula interna, demarcada aqui, né, ela ou está forçando, tá, um curto-circuito e, portanto, conduz da parte azul para a saída e da parte azul para a saída, né? Ou ela permite que a célula original funcione do jeito que ela foi inicialmente projetada, ou ela simplesmente cancela toda e qualquer efeito em cima de S. Tá? Então, o que acontece é que esse C, tratado da forma inversa, né, no P e no N, tá? Eu vou até tirar esta parte da tabela aqui para a gente falar só do outro lado, tá? Só da parte em laranja. Tá? O que a gente tem aqui na nossa tabela, verdade, é um divisor. Né? Quando o C está ativo, seja ele 0 ou 1, certo? A saída fica em alta impedância. Tá? Quando o C não está ativo, tá? Seja ele 0 ou 1, depende da configuração da nossa célula, tá? O que acontece é que a nossa célula original funciona. Né? Então, ela que vai ser executada. Então, por exemplo, aqui nós temos um 1 que
vira 0, e aqui nós temos um 0 que vira 1. Tá? Então, através desses dois transistores, a gente consegue, de certa maneira, desligar a saída. Ou seja, a saída não vai ser nem 0, nem 1, nem nada. Ela vai estar simplesmente aberta. Né? Ou então, a gente deixa que a função lógica inicialmente projetada realmente execute. Tá? E por que isso é interessante? Tá? Aqui a gente tem uma pequena revisão, que eu vou pular por cima. Tá? Mas a moral da história é que a gente pode ter qualquer célula com controle. Tá? Então aqui a gente tem uma OR, aqui a gente tem uma NAND, aqui a gente tem uma XOR, tá? Todas elas com controle. Tá? E esse controle pode ser ativo em 0 ou 1, depende do que a gente quiser. Tá? Então, para que isso serve? Tá? Aqui a gente tem o principal motivo. Tá? Então, o que a gente tem aqui ó, são duas portas, né, que estão conectadas a uma única entrada. Tá? E qual que é o grande problema daqui? Tá? O grande problema é que, se esta porta estiver, por exemplo, em 1, tá? O que acontece é que a gente tem um VDD, né? E o VDD tem um caminho para cá, certo? Então, nós temos uma conexão direta de VDD. Tá? Agora, se essa porta, por acaso, estiver em 0, tá? O que significa é que nós temos um ground, né? Que também tem uma conexão com S. Tá? E o que isso significa? Isso significa que a gente tem o VDD, diretamente em contato com o ground, né? Que é a definição de curto-circuito. Então, quando a gente tem 1 e 0, tá? O que acontece é que o S não vai estar nem ligado, porque a gente tem um curto-circuito. Né? E o contrário também é verdadeiro, né? Se nós tivermos 1 e 0, tá? A diferença é que daí o caminho é um pouquinho diferente, né? Porque a gente vai sair de um VDD daqui de cima e descer, né, para um ground aqui embaixo. Tá? Então, de novo, curto-circuito, que é uma coisa que a gente sempre deve evitar. Tá? Então, a maneira de fazer isso funcionar, né, é usando portas do tipo tri-state. Então, a gente coloca um controle, tá? E reparem que nessa porta de baixo, o nosso controle está negado, certo? Ou seja, quando uma porta estiver conduzindo, a de baixo não vai estar, né? Porque um controle vai permitir que esta aqui conduza e, ao mesmo tempo, vai impedir que essa conduza, porque eles estão inversos. Né? E o contrário também é verdadeiro, né? Quando esse aqui estiver conduzindo, a gente vai estar bloqueando esse aqui, portanto, aqui não vai ter condução, então a gente evita que aconteça um curto-circuito, tá? E ao mesmo tempo a gente permite que duas células estejam conectadas a uma única entrada da próxima porta, tá certo? Então aqui na direita a gente tem um exemplo, tá, de um dos principais usos de portas tri-state do estado de alta impedância, que são barramentos. Tá? O que é um barramento? Barramento é um único canal de comunicação. Tá? Então aqui a gente tem uma saída em que ele compartilha estruturas físicas. Tá? Então ao invés de um sinal daqui direto para, por exemplo, S e daqui para S1, né, o que a gente tem é um único S compartilhado. Tá certo? Então deixa eu limpar o slide aqui para ficar um pouquinho mais claro. Então o que a gente faz aqui, tá? Aqui a gente pode ver uma estrutura hierárquica, tá? Em que a gente tem, nessa parte da direita, quem controla é C2. Né? E aqui na parte da esquerda, nós temos um controle igual, né, nas 4 portas, que é C1. Correto? Então aqui nós não temos um sinal hierárquico, um sinal de controle, porém 2, né? C1 e C2. Tá? Então aqui deixa eu te dar um exemplo para vocês, tá? Em que C1 é igual a, por exemplo, 1. Tá? Então vamos supor que o C1 está ativo. Tá? Então o que acontece é, esse C1 está ativo
Então, portanto, este sinal vai trafegar até o C2. Tá? Já o C1, quando ele entra aqui, ele é negado, né? Então, esse C1 negado é igual a 0 e, portanto, este sinal fica bloqueado nesse controle. Tá? Entretanto, o mesmo sinal que permite C1 deixa com que esse sinal passe adiante, enquanto que aqui, pelo mesmo motivo, o sinal está bloqueado. Tá? Agora, quando a gente chega em C2, tá? Por exemplo, C2 igual a 1, né, o que vai acontecer é que este cara aqui vai passar o sinal, então vai chegar no barramento, e este aqui, por estar negado, vai bloquear este sinal. Tá? Então, no fim das contas, tá, mesmo este cara tendo passado pelo primeiro C1, ele vai ser bloqueado no C2. Tá certo? E a gente conseguiu, então, colocar de 4 sinais, E1, E2, E3 e E4, escolher que somente o E1 teria um caminho válido até S. Certo? E claro, a gente poderia expandir, né? Aqui nós temos 2 portas, aqui nós temos 4, então no próximo nível nós teríamos 8, né? As duas entrando em E1, mais 2 em E2, 2 em E3 e 2 em E4, somando 2, 4, 6, 8 portas, né? E aqui nós teríamos até o E7, portanto, né? Se o nosso primeiro aqui fosse o E0. Certo? Então, esse é o principal motivo de nós usarmos a autoimpedância, né? A gente, de certa maneira, pilotar o fluxo de dados, evitando curtos-circuitos em portas lógicas. Tá bem? E agora a gente entra um pouco mais na nossa aula de hoje mesmo, tá? Que é temporização de circuitos. Tá? Então, o que a gente tem aqui na direita, vou desenhar de novo, tá? Essa estrutura, tá? Ela lembra que nós temos um VDD e nós temos o ground, tá? E o que nós temos aqui é um transistor e um segundo transistor. Tá? Então, aqui nós temos nossa saída S. Tá? Esse aqui vai ser um transistor do tipo P. Esse é um transistor do tipo N. Né? E ambos estão ligados na nossa entrada E. Tá? Então, essa porta lógica a gente já viu no passado e ele é um inversor. Tá? Então vamos colocar aqui alguns exemplos. Tá? Supondo que E seja igual a 0. Tá? Então o que a gente vai ter com E igual a 0, tá, é que este transistor aqui está ativo, né? Então ele está conduzindo, e nós temos um caminho de VDD até S. Tá? Porém, esse E igual a 0 não vai ativar o transistor do tipo N. Né? Então nós vamos ter aberto aqui, fechado, né? Aberto este caminho. Né? Então não vai passar ninguém aqui, né? Apesar desse cara chegar nessa porta, não existe uma comunicação entre S e ground. Tá? Então, na prática, o que acontece, né, se a gente tivesse um transistor perfeito, né, uma eletrônica perfeita nesse transistor, toda a corrente estaria passando de VDD para S. Tá? O problema é que na prática isso não acontece. Tá? O que acontece é que nós temos aqui nesse transistor uma pequena resistência, certo? E nesse transistor de baixo, uma resistência muito grande, certo? Uma resistência muito grande, tá? Porém, ela é uma resistência grande, porém não é infinita, tá? O que significa que, apesar de nós termos uma corrente que sai para S, tá? Nós temos uma corrente secundária, tá? Que atravessa essa resistência grande, tá? E forma um curto. Tá? Então, alguns elétrons vão passar pelo transistor P, né? Praticamente todos os elétrons vão passar pelo transistor P, tá? Porém, nem todos vão ir para a saída S, alguns deles vão entrar vão bater no ground. Tá? Essa corrente de VDD para ground, nós chamamos de ICC, certo? Ou corrente de curto-circuito. Tá?
E é isso que a gente está vendo neste desenho aqui. Tá? Então, nós temos uma pequena resistência, tá? Porque essa chave está fechada, né? E nós temos uma grande resistência no transistor do tipo N. Tá? Mas isso não impede a existência dessa corrente chamada ICC, que eu tinha comentado com vocês. Tá? E a segunda corrente que nós temos, a gente chama de I-out, tá? Que é a corrente de saída. Tá bem? O pessoal da eletrônica está acostumado já. A gente normalmente tem uma carga, né, que a gente precisa carregar. Tá? Essa carga é sempre representada através de um capacitor. Tá? Então, o que a gente quer fazer com essa corrente vermelha e amarela aqui é justamente carregar o capacitor, tá? Até que ele seja igual a VCC. Tá bem? Então, isso é o que a gente está vendo nessa primeira figura aqui, certo? É o transistor P, né? Aqui nós temos o transistor P conduzindo e carregando esse capacitor, né? Enquanto que o transistor N está aberto, porém ainda assim conduz um pouco de corrente, tá certo? Aqui na direita nós temos o caso contrário, tá? Então vocês podem ver uma grande resistência no transistor do tipo P e uma pequena resistência no transistor do tipo N, né? E o que isso significa é que, neste caso, nós temos E igual a 1, né? E o E igual a 1 significa que a nossa corrente, na verdade, vem deste capacitor, né? E desce pelo transistor N para o ground. Tá? E esse transistor está aberto. Tá? Da mesma maneira, tá, que ele está aberto, da mesma maneira do caso anterior, a gente ainda tem uma resistência aqui, certo? Então a gente naturalmente ainda vai ter uma ICC, tá? ICC aqui, tá certo? E a gente vai ter uma segunda corrente, aqui não está desenhado, né, mas tem um outro capacitor, né, em que a corrente, digamos assim, vaza deste capacitor para o ground, tá certo? Então, seguindo o slide. Deixa eu apagar aqui minhas anotações. O que a gente tem aqui, portanto, tá, pessoal, é um gráfico do Vout. Tá? O Vout é este cara aqui, tá? Vout. Tá? Então é a tensão do capacitor de saída que a gente está considerando. Tá? E a gente tem aqui a outra coisa, o IVCC é a corrente que sai do VCC. Tá? Então todas as correntes, tá, que descem do VCC são a IVCC. Tá? Então o que a gente pode ver aqui é o seguinte, ó, neste momento o Vout está carregando. Se ele está carregando, isso significa que a gente tem uma corrente descendo para o capacitor, portanto nós estamos conduzindo o transistor do tipo P. Né? Isso faz com que exista uma corrente, aqui é o mesmo momento no tempo, né? O tempo aqui é o mesmo para esses dois gráficos, significa que a gente tem um aumento considerável de corrente, tá? Que é o momento em que está fugindo elétrons aqui para dentro desse capacitor, né? Em que esse capacitor está, na verdade, se carregando. Né? A gente está carregando este capacitor, tá bem? Até o ponto que ele está carregado, né? Ou aqui ele ainda está carregando, mas menos, né? Até o momento em que zera a corrente. O momento em que a corrente zera é o momento que esse capacitor já está carregado. Tá? Então a gente não tem mais o que carregar ele, ele já está carregado. Tá? E aí, continuando no nosso gráfico, passa-se um tempo, né? E a gente chega nessa parte em que o Vout começa a cair. Né? O que significa a queda, tá? Essa descida do Vout? Essa descida do Vout significa que este ponto aqui está sendo descarregado. Tá? Então, na verdade, o que a gente tem é este segundo caso, né? Em que a gente tinha aqui o nosso capacitor, certo? Em que a corrente está
se descarregando para o ground. Tá? O que acontece nesse descarregamento? Durante a transição, tá? No momento em que nós fechamos essa chave e abrimos essa chave, a gente também tem, a menos que o transistor esteja perfeitamente projetado, tá? Para essas chaves abrirem e fecharem ao mesmo tempo, tá? O que raramente é o caso, a gente tem uma pequena corrente, tá? Durante a transição dessas portas. Enquanto ela fecha e essa abre, a gente tem ainda um pequeno tempo em que a gente tem uma perda de corrente, tá? Que é a ICC, certo? Mas é uma ICC que acontece devido à transição das portas, tá bem? E é isso que a gente está vendo aqui, tá? É este pequeno pico de corrente que a gente tem durante a descida do Vout. Tá? Então, quando a gente olha para o consumo, tá? Ou a dissipação de potência de uma porta, tá? Ela é composta pelo consumo estático. Tá? O consumo estático significa o quê? Que o circuito está completamente parado. Ele não está transicionando. Tá? E ainda assim, a gente tem essa ICC, tá? Que foge, tá? Justamente por causa que essa resistência não é ideal. Né? Então, ainda que a porta lógica e o sistema e o circuito não estejam fazendo absolutamente nada, ele ainda assim está vazando alguns elétrons. Tá? Idealmente, esse valor é zero, né? Mas idealmente não é a prática. Tá? E durante muito tempo o consumo estático foi negligível, tá? Em circuitos digitais. Hoje já não é mais tanto, tá? Hoje já começou a se tornar um fator preocupante o consumo estático. Já o consumo dinâmico, tá? É o consumo que acontece durante a transição. Né? Então, ele pode até parecer que é só o Iout, mas não é. Tá? Também tem uma corrente de curto-circuito dinâmica, que é essa que está mostrada aqui nesse gráfico. Tá? Essa aqui, na verdade, é uma ICC, certo? E este cara aqui é um Iout, tá? E também tem um pouco de ICC aqui neste gráfico. Tá? Porque tu tanto transiciona quando tu vai carregar o capacitor e a gente também transiciona quando a gente vai descarregar o capacitor. Tá? Então a parte dinâmica é composta pelo Iout e pelo ICC também. Tá? E nosso consumo total, naturalmente, é a soma dessas duas coisas. Então tem uma pequena revisão da nossa aula passada. Tá? Eu vou só passar por cima, porque essa aula teoricamente é assíncrona, né? Visto que durante a aula assíncrona eu esqueci de gravar. A pequena revisão de transistores PMOS e NMOS, que eu também vou passar só por cima. E mais uma revisão de lógica CMOS, né? Ou seja, complementar. Tá? E aqui eu vou até perder um tempinho aqui, mas o que a gente tem aqui é a nossa rede de pull-down, né? E a gente tem ali em cima a nossa rede de pull-up, certo? E só fazendo uma breve revisão, o C de CMOS vem de complementar, né? Então a rede de pull-down tem que ser complementar à rede de pull-up. Tá? E uma coisa que a gente pode ver aqui, a gente pode ver essa característica complementar olhando, por exemplo, o E4. Tá? Aqui o E4, como vocês podem ver, ele está em série com o restante do circuito. Tá? Então, para que seja complementar, aqui em cima ele se encontra paralelo ao restante do circuito. Né? Tá? Justamente por a gente estar falando de transistores P e transistores N ligado ao ground e VCC, né? Então, para a gente fechar essa característica complementar seguindo De Morgan, a gente tem que fazer o série paralelo. Né? Então, aqui, o que aqui aparece em série, aqui aparece em paralelo. Né? E se a gente pegar nessa próxima parte o E3, né, dentro desse circuito demarcado aqui ele aparece em paralelo e aqui ele aparece em série com o restante. Né? E o restante do circuito, aqui nós temos um paralelo de E1 e E2, aqui nós temos uma série de E1 e E2, né? Mostrando que essa porta lógica aqui claramente é um circuito complementar bem feito,
né, do tipo CMOS, com lógica PMOS no pull-up e NMOS no pull-down. Agora, então, para o que realmente importa, tá? Resistência. Tá? Por que a gente está falando em resistência? Tá? Porque alguns slides atrás, e eu vou voltar rapidamente, nós estávamos falando, deixa eu até limpar isso aqui, em resistências. Né? Agora, a questão é, de onde vêm essas resistências? Né? Como é que essas resistências aqui vieram parar aqui? Tá? Essas são chamadas resistências, mais especificamente resistências parasitas. Tá? E eu vou descer um slide aqui antes de subir, tá? Que vem do seguinte motivo. Aqui nós temos um transistor, que nem a gente viu na aula passada, né? E pegando esse transistor como sendo do tipo N, por exemplo, né? Tipo N com substrato em P. Tá? Quando a gente quer passar elétrons através desse transistor, né, o que a gente tem que fazer é colocar uma carga positiva em G, né, no gate, de maneira a atrair elétrons, certo? E com esses elétrons que a gente atrai, a gente forma um canal entre S e D, certo? E é por este canal que os nossos elétrons vão passar, tá certo? Então, por aqui, a gente cria os elétrons passando por aqui e indo embora, tá? Então, a gente pode simplificar o nosso transistor, tá, como sendo este cara aqui. A gente tem um canal, né? A gente tem um canal que vai ter essa área, correto? Vocês podem enxergar isso aqui como se fosse um cano d'água também, né? A gente tem uma área, certo? Que vai ser responsável por uma vazão, ou seja, por aqui, através dessa área, vai poder passar uma quantidade de elétrons lado a lado, né, que por sua vez vão sair do outro lado, né, deste canal do transistor, tá certo? E esse canal do transistor naturalmente é feito por um certo material, né, que vai impor uma resistência aos elétrons. Tá? Então a gente pode, voltando agora no slide anterior, a gente pode ver, tá, aqui o mesmo canal. Tá? Esse canal tem alguns atributos, tá, que são L, W e T. Tá? O L vem de length, ou comprimento. Tá? O W vem de width, ou de largura. E o T é da altura que tem este canal. Tá? Então, se a gente pegar esse transistor, esse canal do transistor, eu posso até pontilhar aqui para fazer o que está atrás, né? Tá meia boca, mas tudo bem. Tá? Então, se eu pegar este cara aqui, tá? Vou pegar essa seção que é igual a essa seção aqui atrás, né? É a mesma seção que essa aqui. Tá? Então, o que a gente tem aqui é uma largura, tá? E uma altura, que como eu comentei anteriormente, é a altura T. Tá? Então, o que acontece? Quanto maior for o W e quanto maior for o T, né, maior é esta minha área, certo? Quanto maior for a área, mais elétrons conseguem passar lado a lado, né, mais elétrons por tempo conseguem passar, e, consequentemente, a resistência cai, certo? Quanto maior o W, maior o T, menor a resistência, né? E é o que a gente consegue ver nesta fórmula. Tá? A resistência é inversamente proporcional a W e T. Né? Então, quanto maior o W, quanto maior o T, menor vai ser a resistência. Tá? Por outro lado, o L, tá, é o contrário, né? Porque quanto maior o comprimento deste canal, quanto mais distância os elétrons tiverem que percorrer, aí nesse caso, maior é a resistência. Né? E a gente consegue ver o L aqui sendo proporcional à resistência. Tá? Por fim, a gente tem um coeficiente chamado ρ, tá? Que representa o material do transistor.
Tá? Então ele é um coeficiente, um coeficiente estático que varia de material para material. Tá? E por que a gente se interessa pela resistência? Né? Porque a tensão é igual a R vezes I. Tá? Então o que significa? Quanto maior for o R, maior é a tensão dissipada durante esse trecho. Né? A corrente vai ser estável, tá? Mas quanto maior a resistência, maior vai ser o nosso V. Tá? Então o que acontece é o seguinte, ó, se nós tivermos aqui um transistor, tá? Onde o V é igual a 1 volt, por exemplo, tá? A perda de tensão na passagem é de 1 volt. Se eu colocar 5 volts na entrada, vão me sair 4 volts na saída. E, consequentemente, o meu sinal está se degradando à medida que eu passo pelo meu transistor, que é uma coisa que a gente não quer. Né? A gente gostaria de poder manter o mesmo sinal para não ter esse tipo de problema. Tá, gente? Então, resistências altas são problemáticas, tá? Diretamente por causa da tensão. E, em segundo momento, que a gente vai ver na segunda parte, porque ela influencia os tempos de carregamento da saída do transistor, tá? Na segunda parte dessa aula. Então, alguns pontos aqui, deixa eu até apagar as minhas anotações, tá? Mas alguns pontos importantes, portanto, são: o transistor não é uma chave ideal, tá? Segundo ponto, o canal do transistor equivale a uma resistência, então todo transistor vai ter uma resistência, né? Só que quando o transistor está conduzindo, essa resistência é pequena, né? Porém, ela é diferente de zero, é próxima, tá? Ela tende a zero, mas ela é diferente de zero. E quando o transistor está aberto, ou seja, quando ele não está conduzindo, o ideal é que a resistência seja muito alta, próxima do infinito, tá? Mas ela não é infinito, tá? Ela é próxima, porém não é infinita, tá? Porque o transistor é uma chave não ideal, né? Não é uma chave ideal. Então, o que significa? Né? Aqui a gente pode ver o mesmo exemplo de antes, né? Então aqui em cima, tá? Nesse primeiro exemplo, nós temos o P conduzindo, né? Então E é igual a zero, certo? E o fato do E ser igual a zero significa que a gente está conduzindo para fora. Tá? Só que a gente vai ter uma perda por causa dessa pequena resistência, né? E essa resistência também vai ter um certo impacto, tá? Porque ela não é ideal, então a gente vai ter um pequeno curto aqui embaixo, tá certo? Aqui tem uma visão equivalente, certo? Em que a gente tem aqui o VDD e o ground, né? Então a gente tem aqui o VDD e o ground, certo? Todos conectados, aqui a gente vai ter a nossa corrente, porém aqui a gente vai ter uma queda de tensão por causa desse cara aqui. Né? Já ao contrário, quando E igual a 1, o que nós temos daí é que o nosso capacitor, ou a nossa saída, né, está descarregando para zero, porque tem uma pequena resistência, né, porém a gente vai ter uma certa perda aqui, a gente vai ter uma perda de tensão, tá? E essa resistência gigantesca aqui, ainda assim, vai causar uma pequena corrente de curto-circuito. Né? Então, nossa tensão vai descer lá em direção ao nosso ground. Tá? Além disso, nós temos capacitâncias parasitas. Tá? Então, assim, ó, primeiro, qual que é a definição de um capacitor? Um capacitor é composto por duas placas, tá? Aqui a gente consegue ver. Tá? É composto por duas placas, tá? Então aqui a gente tem a primeira placa, certo? Aqui a gente tem uma segunda placa, tá? E essas placas são separadas por um isolante, tá? Então não
em teoria, não fogem elétrons, tá, de um lado para o outro aqui, certo? Não tem fuga de elétrons. Tá? Se o capacitor fosse perfeito, né, no mundo real existe sim essa fuga. Tá? Então a capacitância, tá, de um transistor, de um capacitor é definida pela carga que ele consegue armazenar, tá, que é o dQ, certo? Dividido pela tensão, tá, pelo diferencial de potencial entre as duas cargas, aqui no nosso caso, no nosso dV, certo? E quanto maior a capacitância, mais carga ele naturalmente vai conseguir armazenar, tá? E um capacitor, no fim do dia, ele não gosta de variações de tensão, tá? O capacitor gosta de ficar parado com a sua tensão, né? Quando coloca uma tensão maior ou menor, ele briga um pouco até começar a estabilizar a sua tensão, tá? Pode ser visto também como uma pequena bateria, o capacitor. Agora, se a gente olhar aqui a estrutura do nosso transistor, de novo, o corte transversal, né, a gente pode ver que a gente tem o gate, que é uma placa, né? Depois do gate, nós temos um isolante, né? E, para piorar, mais uma placa. Tá? Então, se a gente fizer um corte, de gate, isolante e substrato, né, a gente vai vir para um cara assim, né, que tem um isolante, uma placa, que é, em outras palavras, um capacitor. Tá? Então, o próprio transistor é um capacitor. Tá? Ele naturalmente é um capacitor e essa vai ser a fonte das nossas capacitâncias parasitas. Então, se a gente olhar um pouquinho melhor aqui aqui a gente tem um inversor de novo, né? E o que a gente tem aqui então este cara na verdade é um capacitor e aqui também é um capacitor, né? O mesmo ponto, correto? Então o que acontece quando a gente soma este capacitor a este capacitor, uma vez que eles estão implementados de maneira paralela, nós temos um capacitor resultante na entrada, certo? Então a gente pode ver, se a gente olhar para este cara aqui em específico, né, ele vai ter na verdade um capacitor aqui na entrada, tá? E a gente já vai falar um pouquinho sobre ele, né, que não vai gostar quando este cara tentar subir ou descer a sua tensão, né? Porque esse capacitor não vai querer ficar trocando de tensão. Se ele estiver em 1, lógico, ele não vai querer ir para 0. Se ele estiver em 0, ele não vai querer ir para 1. Né? Então ele vai basicamente dificultar a vida da nossa porta lógica. Tá? O que vai ser diretamente afetado são as transições, justamente. Né? Porque se a entrada demora para colocar isso aqui em 1 e 1 também, por exemplo, né, a nossa chave, como um todo, nosso inversor nesse caso, vai demorar também para colocar o valor na saída, né, para ativar o nosso transistor, que é uma coisa que a gente não quer. E além disso, vai colocar ali a nossa capacitância, né, de certa maneira, aqui a gente consegue ver uma onda, né, porque a gente tem um problema que acontece da capacitância nas transições, tá? Então não é um problema estático, mas é um problema dinâmico. Tá? O capacitor não vai querer ficar trocando de tensão, então a gente tem um problema dinâmico aqui de transição. E o que mais? Tá? Se a gente analisar agora o L e o W, certo? O que a gente vai ver é o seguinte, ó. Quanto maior o W, quanto maior o L, maior vai ser a nossa área das placas, né? E quanto maior for esta área dessas placas aqui, né, maior vai ser a nossa capacitância. Tá? Então, no fim do dia, a gente não vai querer um W e um L grandes, tá? Em termos de capacitância, porque vai aumentar naturalmente a capacitância e vai deixar a nossa célula mais lenta, certo? Em compensação, então deixa eu só anotar isso aqui para a gente. Então, o W grande
e um L grande significam capacitância grande, tá certo? Quando a gente for falar de resistência agora, tá? A resistência, portanto, é maior quando o L for grande, né? Repare que capacitâncias altas e resistências altas são ruins, né? Então o L vai piorar a capacitância e vai piorar a resistência, tá? Mas para resistência, o W menor é bom. Né? Desculpa, o W, quanto menor ele for, maior vai ser a resistência. Tá? Então, o que a gente pode ver aqui? Em termos de L, tá, a gente vai querer desesperadamente diminuir o L. Tá? A gente vai querer o L menor tamanho possível, porque ele vai nos ajudar tanto em termos capacitivos quanto resistivos. Tá? Já o W, ele, por um lado, ele vai, um W maior, né, vai aumentar a capacitância, mas vai diminuir a resistência. Né? Então, digamos assim, o W não é um problema tão grande quanto o L é, certo? E com isso a gente entra na parte da célula RAM. Tá? A parte da célula RAM a gente não vai ver, pelo menos nessa aula, talvez a gente veja mais para frente. Tá, gente? Como essa é uma aula gravada de forma assíncrona, a gente não tem perguntas, né? Mas vocês fiquem à vontade para perguntarem via Moodle, chat ou WhatsApp, ou como vocês preferirem. Tá, pessoal? Então aqui nós terminamos a nossa aula de hoje.